Nós estamos em mais um devocional do Lançando Sementes. Hoje o nosso tema é Tenha fé no Deus que opera milagres. Ele está com base em Atos 9, versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos ao ver Pedro, assentou-se. Dorcas era uma pessoa que procurava sempre elevar o espírito e ânimo daqueles que a rodeavam. Ela sabia como suprir as necessidades de cada um. Era extremamente caprichosa e tudo quanto fazia refletia sua beleza interior. Para Dorcas, ser cristã era uma aventura nova a cada dia. Foi Jesus que a implantou nessa vida abundante e todos aqueles que conviviam com ela podiam beber dessa fonte de água viva que flui do seu interior. Ela era uma discípula notável, onde Dorcas colocavam as mãos, ficavam as marcas da graça da fé. Em Atos 9:36, a Bíblia diz que Dorcas era uma discípula, uma pessoa da igreja que se dedicava a aprender e a viver ensinamentos de Jesus Cristo. Após sua morte, um grupo de discípulos teve a ideia de mandar chamar o apóstolo Pedro, que estava na cidade vizinha, a 14 quilômetros de distância. No decorrer do texto, os discípulos são chamados de santos, separados para Deus. Assim, Dorcas era uma discípula que Jesus fazia parte de uma comunidade dos santos e que tinha o testemunho de todos, especialmente de um grupo de viúvas que testificavam como ela era uma mulher bondosa e prestativa com todos os necessitados. Ela era um exemplo bíblico de como devemos viver nossas vidas. A palavra de Deus afirma que há pessoas de quem o mundo não é digno. Hebreus 11:38 nos diz isso. Ou seja, gente especial, útil, que dignifica a existência humana. Prova disto é que a igreja em Jope decidiu buscar em Deus algo então inédito, a ressurreição da discípula morta. Inédito porque desde que Jesus fora para o céu, não temos nas Escrituras um registro que indique que esse milagre tenha acontecido novamente. O mundo já esqueceu de muitas coisas que aconteceram, mas as obras de Dorcas sempre serão lembradas, pois são citadas na palavra de Deus. A ferramenta dela era uma agulha com a qual trabalhava para vestir os pobres. A discípula que pregava o evangelho com agulha era Dorcas e fazia isso porque amava Jesus. Tinha fé em Jesus e amava os pobres. Essa mulher usava seu talento como maior graça. Após sua ressurreição, certamente ela voltou a servir as viúvas, os órfãos e todos os que necessitavam dela. Pedro foi um discípulo aplicado de Jesus. O apóstolo pediu que todos saíssem do quarto, a fim de interceder e exercer a fé em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Ele sabia que a incredulidade impede a obra de Deus. Para que o milagre seja notório e muitos possam crer no agir de Deus, a incredulidade precisa urgentemente ser afastada do nosso meio. Somente assim o Senhor terá a liberdade de manifestar o seu poder, a fé de muitos serão despertada. Então, tenha fé em Deus, no Deus que opera milagres. Seja um canal de Deus para que outros recebam milagres e transformações em sua vida. Vamos orar? Pai, assim como Dorcas, assim como o texto revela que ela era uma discípula notável, uma discípula, Deus, que em suas digitais havia misericórdia, havia graça, havia fé. Ela manifestava a beleza de Jesus Cristo e a vida abundante que fluía do seu interior por meio do Evangelho. Ela era uma referência, Senhor Jesus, em sua comunidade. Eu peço, Senhor, que nós, como filhos de Deus, possamos realmente expressar o seu reino, sermos notáveis em manifestar como cristãos a imagem e semelhança do Deus a qual pertencemos. Pedimos em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos inspirar nas atitudes de Dorcas, nas atitudes de bondade e realmente nos comprometer em acolher, em realmente declarar, Senhor Jesus, as palavras de salvação e o Teu Evangelho ser, Senhor Jesus, expandido por meio do nosso compromisso, assim como Dorcas. E Pai, nós pedimos também, como Seus discípulos, que nós venhamos nos levantar como Pedro e sermos aqueles que se unirão àquilo que o Senhor está fazendo. Nós estamos orando ao Senhor por vidas e nós pedimos que a nossa oração seja como uma oração que se une ao sobrenatural do Senhor, uma oração que se une aos céus, para que enquanto declaramos, assim como Pedro declara, Senhor, sobre essa mulher que estava morta,
A ressurreição acontece pelo poder do nome de Jesus, se unindo ao clamor de Pedro, à fé de Pedro, junto à certeza que o nome de Jesus rompe toda a morte, rompe todo o mal e faz retroceder, Senhor Jesus, tudo aquilo que se opõe à tua vontade. A morte precisa retroceder, o mal precisa retroceder quando nós clamamos pelo nome de Jesus em fé. Então, Deus, nós pedimos, nos levante como Pedros, faz-nos sermos ousados para clamarmos e também, Senhor Jesus, nos unirmos ao que o Senhor quer fazer. Então, Pai, arranque dos nossos corações. Ó Senhor, nos envie em lugares que, ainda que a incredulidade esteja, nos envie como discípulos que vão colocar de lado, que vão colocar para fora dos quartos, dos cenários, Pai, a incredulidade, mas que nós, Senhor, atuaremos em fé, a fé do Teu reino, a fé da Tua soberania, Deus, a fé no nome de Jesus, que rompe todas as situações. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que também, Deus, nós estejamos atuantes, Deus, em cenários onde que mesmo que seja de desespero, de morte, até mesmo, Senhor Jesus, de incredulidade, que a convicção que nós temos em Jesus faça com que esse lugar seja um lugar de glória, de manifestação do Seu poder. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos em fé. Amém. Deus abençoe.